Bom, mas vamos falar do conteúdo de cálculo 2, porque hoje nós vamos falar sobre limites. Mas antes de falar sobre limites, né, eu queria primeiro resolver uma última questão com vocês sobre funções vetoriais tridimensionais. Depois a gente vai falar sobre algumas propriedades, aí depois que a gente vai entrar na parte de limites. Então, eu vou usar ali o primeiro quadro para a gente resolver. Eu acho que no slide eu já coloquei para vocês aqueles exemplos da última aula. Então, o exemplo 3 era gama t igual 1 mais cosseno t. Ó, tá aí aparecendo. 1 mais seno t. E, por último, t. O que a gente quer aqui? A gente quer esboçar o gráfico dessa figura. Lembrando que é uma função tridimensional, uma função vetorial tridimensional. Então, para você esboçar o gráfico, você vai procurar algumas características dela. A primeira que você deve olhar é o domínio. Gente, olhando o domínio da função, como é que você acha o domínio? Você tem que olhar para cada coordenada. Em cada coordenada, você tem uma função diferente. Ó. Você tem essa e você tem essa. Analisando o domínio de cada uma, você percebe que em todas elas tem restrição, sim ou não? Não tem restrição. Então, o domínio são todos reais. Então, se o domínio é todos reais em todas as coordenadas, então o domínio da sua função gama também vai ser todos reais. Bom, o próximo passo que a gente estudou era achar as equações paramétricas. Para isso, basta você chamar a primeira coordenada de x, a segunda de y e a última de z. Aí, para dizer que elas são equações paramétricas, basta você igualar cada uma delas. Então, por exemplo, x vai ser igual a 1 mais cosseno, o y vai ser igual a 1 mais seno, e, nesse caso, o z vai ser igual a t. Só de fazer isso, gente, um passo a passo bem simples, você já tem as suas equações paramétricas. Então, está aqui. Isso aqui você já pode chamar de equações paramétricas, já que nas equações paramétricas, você está escrevendo x, y e z em função de t. Ó. Então, x é uma função de t, y também e o z também. Qual é o próximo passo? Da feita que você consegue achar suas equações paramétricas, nesse caso são 3, porque a nossa função é tridimensional. Então, a partir daqui, o meu objetivo vai ser tentar combinar as equações, achar superfícies e depois, para fazer o gráfico, eu faço a interseção das superfícies. Até porque o gráfico de uma função vetorial tridimensional é uma curva. Como ela é tridimensional, vai ser uma curva no espaço. Então, não vai ser uma superfície, vai ser uma curva. Por isso que você vai achar duas superfícies e fazer a interseção. Nesse caso aqui, ó, eu já posso pegar a primeira e a segunda equação. Posso combinar as duas. Aqui parece que não é tão simples de combinar. Porém, como vocês já estão acostumados com esse assunto, agora para vocês é fácil. Antes não era. De fato, olhar para isso daqui e tentar combinar não é trivial. Mas, depois da aula de segunda-feira, você olha para isso daqui e você já fala, isso aqui é fácil combinar. Por quê? Porque você já está acostumado. Então, o que você faz aqui? Você vai isolar o t, fazer arco, cosseno, aqui arco, seno? Não, você vai ser mais esperto ainda. Você vai isolar o cosseno aqui e aqui você vai isolar o seno. Então, vai ficar x menos 1 igual a cosseno. Embaixo vai ficar y menos 1 igual a seno. Antes, a gente fazia isso e você não entendia. Agora, você já sabe por que a gente está fazendo isso. Aliás, falta um segundo passo. Elevar o quadrado nos dois lados. Então, você vem, ó, vou elevar o quadrado aqui. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Aqui eu vou elevar ao quadrado. Aqui vai ficar seno ao quadrado. E agora, a gente vai somar as duas equações. Quando eu for somar do lado esquerdo, eu não vou fazer nada demais. Só vou pegar esse mais esse. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, a mágica ela acontece do lado direito. Porque quando você faz cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vai aparecer o que aqui? 1. É pela identidade fundamental. Então, ó, perceba que nesse caso aqui, você conseguiu eliminar o parâmetro t. Você achou essa equação. Essa equação, se
você tivesse no plano cartesiano, ou seja, se essa função aqui fosse bidimensional, o problema terminaria aqui, porque isso aqui seria a nossa equação cartesiana. E como seria o formato dessa figura no plano cartesiano? Seria uma circunferência de raio 1 e o centro 1, 1. Só que aqui não é uma função bidimensional, é uma função tridimensional. Então, não tenho só a coordenada x e y, também tenho a coordenada z. Então, isso daqui eu vou dizer que é a minha primeira superfície. Vou chamar de S1. Porém, nesse caso aqui, lembra que na aula passada, cada caso era um caso, né? Ou seja, cada problema a gente resolveu de forma diferente. Esse também eu vou resolver de forma diferente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou olhar já para essa primeira superfície aqui. Essa superfície, ela é o quê? Porque vocês me disseram assim, olha, professor, no plano, ela é uma circunferência. Tudo bem, mas eu estou no espaço, eu estou no R3. No R3, essa circunferência vai se transformar no quê? No cilindro. Então, você já está acostumado, o seu cérebro olha para essa equação aqui e o seu cérebro já imagina o quê? Um cilindro. Já que você tem uma circunferência, você projeta ela paralelamente ao eixo Z. Tudo bem. Então, você já sabe que a nossa curva aqui, que vai ser gerada, ela tem que estar dentro do cilindro. Sim ou não? Ela não vai ser o cilindro, mas ela tem que estar sempre dentro dele, já que ela vai ser a interseção. Agora, segura essa informação. Vamos olhar para a última coordenada. Perceba que ela é bem simples. Ela é z igual a t. O eixo z é o que determina a nossa altura da nossa figura. Não é isso? Então, por exemplo, se z é igual a 0, a gente diz que a nossa figura está lá no chão, lá no plano xy. Se eu digo que z é positivo, é porque a gente tem uma altura para cima. Se eu digo que z é negativo, quer dizer que a minha figura está abaixo do plano xy. Então, vocês concordam comigo que conforme o t vai variando, por exemplo, conforme o t vai crescendo, a altura da minha curva vai aumentando, ou seja, ela vai aumentando e diminuindo de altura conforme eu vou aumentando e diminuindo o valor de t? Sim ou não? Sim. Então, ó, vamos combinar essas duas informações. Na primeira informação, eu tinha que a minha curva está dentro do cilindro. Eu ia estar formando uma curva dentro do cilindro. E conforme o t vai variando, é como se eu estivesse formando uma figura subindo e descendo. Então, pensa em um ponto que está no cilindro e conforme o t vai aumentando, ele vai subindo. Conforme t vai diminuindo, ele vai descendo. Só que ele não sobe e desce em linha reta. Não. Esse t ele vai subindo e descendo de acordo com o cilindro, ou seja, de acordo com essa circunferência aqui, se eu fosse olhar no plano XY. Porque, ó, para pensar, olha para essa figura aqui. Vai variando o valor de t. Eu estou variando a altura. Mas em relação a x e y, é como se eu estivesse caminhando nessa circunferência. Então, pense em um ponto que ele está variando a posição dele na circunferência, mas, ao mesmo tempo, ele está subindo ou descendo. Então, pense em um ponto que está caminhando numa circunferência, só que, ao mesmo tempo, esse ponto está subindo ou descendo. Isso é o quê, gente? O que seria? Você consegue imaginar? Pensa num ponto que caminha em uma circunferência, ele caminha em forma circular, só que, ao mesmo tempo, ele vai subindo e descendo. Isso, seria uma espiral, ou também, como a gente pode chamar, de hélice. Então, o nosso ponto está fazendo isso aqui, ó. Ele está subindo e descendo, mas conforme uma hélice. Para eu desenhar isso daqui, eu sempre desenho, né, todo semestre, mas mais uma vez eu trouxe uma animação de GeoGebra para vocês, né? Porque fica mais legal, fica mais bonito. Tá? Até porque você vê o ponto se movimentando. Então, ao invés de eu desenhar dessa vez, está aqui, eu já trouxe a animação de GeoGebra. Ah, professor, mas na prova eu poderia explicar assim, por palavras? Claro, por que não? Você pode escrever por palavras na prova, não tem problema nenhum. Você vai dizer, eu olhei o eixo Z, vejo que a minha partícula está subindo e descendo conforme o t vai variando, vejo que ela está subindo e descendo num formato circular por cada circunferência, então isso vai me dar uma hélice, desenha a hélice, pronto, acabou. Pode escrever sem problema nenhum. Aliás, as provas de matemática mesmo, elas deveriam ser muito mais com texto do que com números, sabiam disso? Só que a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado só a colocar número. Mas o certo era você escrever texto pelo teorema tal, pela proposição tal, usando a lei de alguma coisa, assim que deveria ser. Tá, vamos para cá. Olha, já trouxe aqui a animação.
Então, o nosso ponto é esse ponto vermelhinho aqui, ó. Aqui, gente, o meu t, eu vou fazer ele variar de 0 até 3π. Só que ele vai embora. O t vai até infinito, mais ou menos infinito. Mas aqui na nossa animação, ele só vai de 0 até 3π. Então, quando ele chegar a 3π, ele vai voltar. Vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Quando o meu t é igual a 0, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto, ó, em x, vai ser 1 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então 1 mais 1 é 2. Então, em x ele é 2. Em y ele é 1, porque vai ficar 1 mais 0. Ó, seno de 0 é 0. Então, ele é 2 em x, 1 em y e 0 em z. Então, por isso que ele está bem aqui. Ó. Pode perceber. Ó, nesse eixo vermelho aqui, que é o eixo x, ele vale 2. No eixo verde, ele vale 1. E no eixo azul, que é o z, ele vale 0. Por isso que ele está aqui no chão. Agora, esse ponto ele vai começar a caminhar para cima, só que no formato circular. Então, vou animar aqui para vocês. Ó. Animando, olha o que vai acontecer. Essa daqui é a trajetória da nossa partícula e é o gráfico da nossa função. Então, ele faz esse movimento aí de hélice. Lembrando que ele está se movimentando, formando essa hélice aqui, mas sempre dentro de um cilindro, que é a interseção. Olha, o cilindro ele não aparece aqui no nosso gráfico, mas ele está implícito. Ele está bem aqui, ó. Então, ele está caminhando sempre na borda do cilindro, sempre na fronteira do meu cilindro dessa superfície. Tudo bem, gente? Gostaram? Interessante, né? Bem, então, esse aqui seria o nosso gráfico. Claro que na hora de você desenhar o gráfico, se você quiser, você poderia não desenhar o cilindro, mas é bom desenhar, porque aí fica mais fácil de você visualizar e até explicar o que você está fazendo. Bom, com isso, a gente finaliza a aula de segunda-feira. Vamos entrar agora na aula de hoje. Bom, o que a gente vai fazer hoje, gente? Preste atenção. Na aula passada, a gente falou sobre funções vetoriais, né? Mas olha o nome, funções. Funções vetoriais, ou seja, preste atenção que esse novo objeto de estudo, ele carrega propriedades de vetores e carrega propriedades de funções. Ora, se toda função vetorial é um vetor, então será que faz sentido eu somar duas funções vetoriais? A resposta é sim. Aí a pergunta que vem agora é, como é que eu vou somar então duas funções vetoriais? A resposta é, da mesma forma que você somava vetores. Como é que eu vou agora pegar uma função vetorial e multiplicar por um escalar? Da mesma forma que você fazia com vetores. Então, se as funções vetoriais são vetores, então elas carregam as propriedades dos vetores. Então, agora, na primeira parte dessa aula, eu vou apenas passar rápido algumas propriedades que vocês podem usar com essas funções. Tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso slide. Eu vou colocar aqui ele ainda. Então, aqui, ó, nós estamos na aula número 8 e hoje nós vamos falar sobre limite e derivada de funções vetoriais. Professor, vai dar tempo? Vai. Vocês vão ver que dá tempo de fazer a aula de limite, derivada, só não vai dar tempo de falar de integral, mas a integral fica para a semana que vem, não tem problema. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre algumas operações com funções vetoriais. Primeira operação é a da soma. Então, ó, digamos que você tem duas funções vetoriais, aqui alfa e beta. Cada uma dessas funções tem n coordenadas. Pode ser 1, 2, 3, 4, enfim, n coordenadas. Se eu for somar essas duas funções, como é que eu faço? Basta eu somar cada função coordenada. Simples assim. Por exemplo, está aqui um exemplo. Se a minha função alfa é esta função e a minha função beta é esta função, e eu quero somar alfa mais beta, o que eu faço, gente? Eu vou somar t mais 2t. Quanto é t mais 2t? É 3t. Na segunda coordenada, eu vou somar seno de t mais e elevado a t. Aí aqui não dá para somar, né? Então vai ficar desse jeito mesmo. Está aqui, ó. E na última coordenada, eu vou somar 3 mais, menos 2. Só que 3 mais menos 2 é 3 menos 2, que vai dar 1. Então, pronto. Se eu quero somar funções vetoriais, basta eu somar em cada coordenada e eu vou ter uma nova função vetorial. Outra, multiplicação por escalar. Mesma coisa. Você quer multiplicar uma função por um escalar? Você pode.
como é que você faz? Você pega o escalar e multiplica por cada função coordenada. Exemplo, está aqui. Se a minha função alfa é t, seno de t e 3, e eu quero multiplicar essa função aqui por 2, eu posso? Pode. Aí eu vou fazer 2 vezes t, 2t. 2 vezes seno, 2 vezes seno. 2 vezes 3, 6. Simples assim. Agora, olha só, isso até aqui não é novidade para vocês, mas talvez seja novidade isso daqui, ó. É possível também eu multiplicar uma função vetorial por uma função escalar. O que é uma função escalar? Função escalar nada mais é do que aquelas funções do cálculo 1. Funções, por exemplo, f de x é igual a x quadrado. F de t igual a seno de t. Acabou. Ou seja, são funções que elas pegam um parâmetro t e jogam em uma única função. Isso são funções escalares. Então, faz sentido você pegar uma função escalar e multiplicar por uma função vetorial. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a função escalar e multiplicar por cada coordenada da função vetorial. Simples assim. Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Ó, você tem esta função vetorial, αt igual a seno t, cosseno t e t. Como é que você já sabe que ela é uma função vetorial? Porque ela tem mais de uma coordenada, né? Aqui ela tem 3 coordenadas. Agora, olha essa outra função aqui, f de t igual a t mais 1. Gente, isso aqui tem coordenadas? Não, é uma coisa só, né? É uma única função. Então, essa função aqui eu chamo de função escalar. Eu posso pegar essa função escalar e multiplicar por essa função vetorial? Resposta é sim. Como é que eu vou fazer? Basta eu pegar a minha função escalar, que é t mais 1, e multiplicar por cada coordenada da minha função vetorial. Então, vai ficar t mais 1 vezes seno. Está aqui, t mais 1 vezes seno. Depois, t mais 1 vezes cosseno. Está aqui, t mais 1 vezes cosseno. E, por último, t mais 1 vezes t. Aí já vai ficar t quadrado mais t. Pronto. Eu só multipliquei em cada coordenada. Outra propriedade, produto interno. Então, se as funções vetoriais elas são vetores, você pode calcular também o produto interno entre elas. Como é que você vai fazer isso? Que nem você fazia antes. Você vai pegar a primeira função de alfa, multiplicar pela primeira função de beta. Depois você vai somar com a segunda de alfa vezes a segunda de beta e assim por diante. O resultado vai ser o quê, gente? Vocês saberiam me dizer? Quando eu pego duas funções vetoriais e faço produto interno entre elas, esse resultado vai ser o quê? Vai ser uma função escalar. Vai ser uma função escalar. Tá? Ou seja, vai ser uma função de com uma única coordenada, digamos assim. Né? Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Tanto que lembra que produto interno também é chamado de produto escalar, né? Então, no caso de funções vetoriais, quando você faz o produto interno, você vai obter uma função escalar. Olha esse caso aqui, ó. Αt igual a seno, cosseno t, beta é cosseno menos seno em 1, e quando eu faço o produto interno entre essas duas funções, me dá simplesmente a função t, ou seja, a função identidade. Interessante, né? Você multiplicou duas funções vetoriais e você obteve a função identidade. A gente vai fazer com calma essa questão aqui no quadro. Então, vou primeiro escrever aqui o exemplo. Essa propriedade e a outra a seguir, a única que eu vou fazer aqui no quadro. Depois a gente já vai encerrar essa parte de operações. Isso aqui é só para a gente não estranhar depois se aparecer alguma coisa parecida. Então, αt é seno t, cosseno t e t. Já a minha função beta é a função cosseno t menos seno t e 1. Agora, a gente vai fazer o produto escalar dessas duas funções, alfa e beta. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou escrever aqui, ó. Escrevo alfa, produto interno beta. Isso aqui vai me dar alguma coisa em função de t. Então, como é que eu faço essa operação? Eu vou pegar a primeira coordenada de alfa, que é o seno, e multiplicar pela primeira de beta, que é cosseno. Não dá para fazer mais nada além disso, então seno vezes cosseno é seno cosseno. Vai ficar seno de t, cosseno de t. Vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Cosseno de t menos seno de t. Então, vai ficar menos seno cosseno. Então, aqui, menos seno cosseno.
E por último eu faço t vezes 1, que é t. Então vai ficar mais t. Aí aqui, ó, você percebe que aqui é a mesma coisa que isso daqui. Aí por isso que eu posso simplificar. Então, quando eu simplifico esse com esse, eu obtenho simplesmente a minha função t. Então, foi esse o resultado. Por isso que apareceu isso daqui lá no slide. Agora, outra coisa que você pode fazer, que você já deve estar se perguntando é, professor, eu poderia fazer produto vetorial dessas funções? A resposta é sim, só que tem uma observação. Produto vetorial, você só ia poder fazer se as suas funções fossem tridimensionais, que é o caso aqui, não tem problema, você poderia fazer. Mas se as suas funções fossem bidimensionais, ou tivessem 4 dimensões, 5, 6, 7, aí você já não ia poder fazer produto vetorial, porque a gente não definiu o produto vetorial para outra dimensão que não seja a dimensão no R3. Tudo bem? Diferente do produto interno. Produto interno, você pode operar em qualquer RN da vida. Você só usa o mesmo raciocínio. Para produto vetorial, não. Você tem que estar no R3. Mas nesse caso, nós estamos. Então, eu posso sim fazer produto vetorial. Então, vamos fazer aqui. Como é que ficaria o produto vetorial? De alfa com beta. Bom, a mesma regra. Então, como é que faz o produto vetorial de dois vetores? Você calcula aqui, você coloca uma matriz primeiro, uma matriz 3 por 3. Quem fica na primeira linha dessa matriz? Os vetores da base canônica. Muito bem. Então, são eles I, J e K. Quem é a segunda linha? Nesse caso, vão ser as coordenadas de alfa, né? Já que eu estou começando por alfa. Então, seno, vou colocar aqui seno, cosseno e t. E na última linha, quem sobrou só foi o beta, né? Então, vou colocar aqui cosseno, menos seno e 1. E agora eu vou calcular este determinante. Para fazer esse determinante, eu vou repetir as duas colunas, ou seja, I seno t, cosseno t. Depois eu vou repetir a segunda, J cosseno t menos seno t. Aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar primeiro de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, né? Falei uma coisa, fiz outra. E aqui eu não vou mudar o sinal. Então, por exemplo, aqui vai ficar 1 vezes cosseno vezes i. Vai ficar cosseno vezes i. Então, eu escrevo cosseno vezes i. Que mais? T vezes cosseno, então vai ficar t cosseno vezes j. Vai ficar mais t cosseno de t, j. Por último, dessa parte, seno vezes menos seno vai ficar menos seno ao quadrado, vezes k, vai ficar menos seno ao quadrado, vezes k. Está aqui. Agora, eu vou multiplicar, agora sim, de baixo para cima. Vou multiplicar de baixo para cima, só que agora eu vou trocar o sinal. Então, por exemplo, aqui vai ficar cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Sinal trocado, menos cosseno ao quadrado. E aqui, ó, vezes k. Então, já vou ser esperto e já vou colocar aqui, ó, embaixo do k. Apesar de que eles estão na mesma linha. Mas eu vou escrever aqui embaixo, porque depois eu vou somar. Então, vai ficar menos cosseno ao quadrado de t, k. Agora aqui, t vezes menos seno vai ficar t menos seno. Ou seja, menos t vezes seno, vezes i. Só que esse menos aqui, eu vou trocar o sinal dele, né? Então, vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais t vezes seno de t, i. E, por último, aqui, ó, 1 vezes seno é seno. Seno vezes j é seno de t vezes j. Só que aqui seria positivo, mas para cá vai ficar negativo. Então, menos seno de t, j. Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar quem tem i, vou somar quem tem j e vou somar quem tem k. No final, se você já quiser, você já pode colocar em coordenadas. Vou escrever aqui para dar espaço. Então, por exemplo, quem vai ficar na primeira coordenada? Vai ficar o pessoal que está com i. Então, quem é a primeira coordenada? É t seno mais cosseno. Aqui eu coloco t seno mais cosseno. Quem vai ficar na segunda coordenada? É o pessoal que está com j. Então, vai ficar t cosseno menos seno. Então, aqui vai ficar t cosseno
menos seno. E, por último, na terceira coordenada, vai ficar menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Só que menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a quanto, gente? Menos 1. Coloco o menos em evidência, isso mais isso é 1. No final, a resposta vai ser menos 1. Então, terminei. Agora, pergunta. Eu fiz o produto vetorial de duas funções vetoriais e o resultado me deu o quê? Uma outra função vetorial. Eu posso dizer que essa função vetorial ela é simultaneamente perpendicular às duas outras funções? Sim ou não? Sim, né? Porque lembra que o produto vetorial ele vem disso. Só que, ó, nesse caso, o t ele está variando. Então, a função alfa e beta estão mudando, mas, ao mesmo tempo, o produto vetorial também está mudando. Então, por mais que alfa e beta estejam se transformando em outros vetores, mas o produto vetorial vai acompanhar isso. E esse produto vetorial sempre vai ser um vetor que é ortogonal aos dois vetores simultaneamente. Tá? Então, perceba que isso aqui é importante, né? Interessante, porque agora você obtém uma função que sempre vai ser ortogonal a duas aqui. Basta você acompanhar os valores de t. Tá, então, resumindo, eu fiz o produto escalar e obtive uma função escalar. Fiz o produto vetorial e obtive uma função vetorial, uma terceira função vetorial com 3 coordenadas mesmo, como a gente já esperava. Bom, então é isso, né? Só mostrando aqui no slide, rapidamente, o que nós fizemos, o que nós acabamos de fazer no quadro. Então, tá aí, ó, você tinha alfa e beta. Nesse caso, esse exemplo é o que nós usamos, e o produto vetorial foi esse que nós encontramos também. Mas agora chega de falar de operações, vamos falar da parte que eu creio que todos estavam esperando, né? Então, vamos falar agora sobre limite de funções vetoriais. Então, percebam que hoje é a nossa aula 8, então nós estamos o quê? Um mês praticamente fazendo aqui aula de cálculo 2, e até então nós não tínhamos falado sobre limite, ou derivada, ou integral. Então, finalmente, chegamos nesse ponto aqui do nosso curso de cálculo 2. Só que antes de eu mostrar aqui alguns slides, eu queria só fazer aquela velha comparação, né? Como era no cálculo 1, como é no cálculo 2. Então, vamos lá, cálculo 1. Lá no cálculo 1, você tinha uma função f, e aí você calculava o limite de f de x, quando x tende a A. Se esse limite existia, ele existia quando isso aqui era igual a uma constante que a gente chamava normalmente lá de L. Não era assim que você fazia? Mas isso aqui é só simbolismo, né? São só símbolos matemáticos. O que significa necessariamente isso daqui? Significa que para esta função f, quando o x, que é o ponto lá do seu domínio, ele se aproxima de A, ou seja, ele fica tão próximo quanto você queira, a imagem da sua função se aproxima de um valor, que nesse caso aqui eu estou chamando de L. Esse ponto aqui, ó, onde eu estou analisando o meu domínio, que é o ponto A, ele faz parte do domínio da minha função? Não necessariamente. Ele não é obrigado a fazer parte do domínio da minha função. É aí que está a graça. As coisas mais interessantes no limite é que você consegue calcular limite mesmo quando esse ponto A não faz parte do domínio da sua função. Graficamente falando, seria algo mais ou menos assim, né? Você tem o gráfico dessa função. E bem aqui você tem um ponto, que em x seria o ponto A. Bem aqui é o ponto L. Então, ó, graficamente falando, o que eu estou dizendo aqui, gente? Esse ponto A, ele não faz parte do domínio da minha função. Porém, os pontos em volta dele fazem parte do domínio da minha função. Então, eu consigo me aproximar de A, tanto quanto eu queira. Eu posso me aproximar ou pela direita ou pela esquerda. Não importa, nesse caso, o modo de como eu estou me aproximando de A, mas quanto mais eu me aproximo dele, aqui em cima, na imagem da minha função, eu estou me aproximando do valor real, que eu estou chamando de valor L. Então, isso era limite. Limite eram tendências, né? Quando você se aproxima, quando x se aproxima de A minha função f de x se aproxima
de L. Era isso. Em cálculo 2, você acha que vai mudar essa ideia? Não, não vai mudar. A ideia de limite vai continuar essa, sendo uma ideia de tendência. Só que como é que funciona agora em cálculo 2? Pelo menos para funções vetoriais. Então, por exemplo, faz sentido eu fazer isso aqui, ó, limite de αt. Ó, não esquece que a minha função αt é uma função vetorial. Ela pode ter 2 coordenadas, 3, 4 e assim por diante. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é, quando o meu t, que é o meu ponto lá, que está no domínio da minha função, quando ele se aproxima de um valor, ou seja, quando o t tende a A, e mais uma vez, esse A precisa fazer parte do domínio da minha função alfa? Não precisa. Mas a pergunta que eu faço é, quando esse meu t se aproxima desse meu ponto A, que eu escolhi, o que acontece com essa minha função vetorial? Só que lembre uma coisa, a função vetorial, para cada valor de t que ela for te dar, ela vai me dar o quê? Um número? Não. Ela vai me dar umas coordenadas, né? Ou seja, ela vai me dar um vetor. Por isso que é função vetorial. Então, por exemplo, se a minha função alfa tivesse 2 coordenadas, quando eu colocasse valores de t para ela ia me dar um vetor bidimensional. Conforme eu vou mudando o meu valor de t e me aproximando do meu valor a, eu vou obtendo vetores. Vetores, vetores, vetores. Vai chegar um momento que eu vou estar tão próximo de a, e se esse limite existe, essa minha função αt, ela vai estar próxima de um valor na imagem. Só que o valor da imagem dela agora é um vetor. O que eu quero dizer com isso é que agora, quando t tende a A, se esse limite existe, eu estou dizendo que αt se aproxima não mais de um número, mas de um vetor. Tá? Um vetor L. É isso que está acontecendo. O que é se esperar? Porque antes, aqui em cálculo 1, a imagem de uma função era números. Aqui não. A imagem de uma função vetorial eram vetores. Então, quando t tender a um valor, é natural que esse vetor vai tender a um vetor, e não a um único número, uma única informação ali, um único escalar. Tá? Graficamente falando, é como se eu tivesse aqui no meu domínio, como se eu tivesse a reta aqui, ó, já que o meu t pertence a R. Né? Então, imagina que você tem aqui a reta. Nessa reta, você tem o ponto A. Bora dizer que o ponto A nem faz parte do domínio dessa função. Nem faz parte. Então, vou colocar aqui, ó, bolinha aberta. Está aqui. Esse aqui é o ponto A. Para cada valor de t, no domínio da sua função, ela vai projetar em um vetor. Vamos dizer que o meu alfa está no R2, só para simplificar. Então, se essa minha função vetorial é bidimensional, você já sabe que o gráfico dela é uma curva plana. Então, é algo mais ou menos assim. Tá? Por que aqui, esse pontinho da curva, eu coloquei uma bolinha aberta? Porque corresponde justamente ao valor de A. E o A eu estou considerando que não faz parte do domínio da minha função. Tá? Nesse ponto aqui, que é onde eu vou analisar a imagem, a parte desse daqui, eu tenho um vetor. Eu tenho um vetor que sai da origem e chega nele. Vou chamar esse vetor de vetor L. Por mais que esse ponto não esteja na minha curva, por mais que esse ponto não esteja no meu domínio, nada me impede de analisar pontos próximos dele, que nem eu fazia antes. Só que quando eu me aproximo desse ponto aqui, por exemplo, pela direita, pode ser que o que eu esteja fazendo aqui no gráfico da minha função, eu esteja pegando vetores, aqui, ó, por exemplo, um vetor para cá, depois outro vetor para cá, depois outro vetor para cá. Então, perceba, ó, conforme eu vou me aproximando de A, eu vou obtendo vetores aqui, ó, esses vetores azuis. Só que esses vetores azuis, eles estão cada vez mais se aproximando desse meu vetor rosa. Se eu olhasse pela esquerda, nesse caso aqui, eu também poderia supor que eu esteja pegando vetores aqui, ó, desse lado da minha curva. Aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, até que, ó, quanto mais eu me aproximo de A, mais eu estou me aproximando deste pontinho bem aqui, né, desse vetor rosa, que esse vetor rosa é o vetor L. Então, por isso que eu escrevo assim, ó, limite de αt, quando t tende a A, é igual a L. Ou seja, quando t se aproxima de A, o meu vetor αt se aproxima do vetor L. Foi o que eu quis dizer bem aqui. Todo mundo pegou essa ideia?
o que não é muita novidade para a gente, né? Porque a ideia é a mesma do cálculo 1. Então, é assim que a gente vai tratar vetores, pelo menos de funções vetoriais. Aliás, existe uma outra abordagem que eu posso fazer aqui, mas para isso eu vou usar uma animação. Já trouxe aqui no GeoGebra. Né? Então, assim como vocês, né, eu também gosto muito de GeoGebra. Então, por isso que eu faço muitas animações nele. Isso aqui eu vou fazendo assim quando eu quero me divertir, né? Assim, eu estou estressado, quero só relaxar a mente, então eu vou para o GeoGebra e faço, o que eu posso fazer no GeoGebra? Posso fazer uma animaçãozinha que fala de vetores, né? De limite de vetores. Aí pronto, aí surgem aqui essas animações. Então vamos lá. Coisa que vocês podem fazer também, quando vocês estudarem muito cálculo 2, aí a mente já está cansada, aí você vai para o GeoGebra, ou seja, você vai continuar estudando, mas de uma forma mais lúdica, né? Mais leve. Então tá aqui, ó, gente. Imagina que você tem uma curva, tá aqui a curva. Essa curva aqui, ó, é o gráfico de uma função vetorial. A função vetorial que eu estou considerando é a função t cosseno t. Aí, ó, bora pegar um ponto qualquer da curva, esse pontinho bem aqui, um ponto fixo. Agora eu vou desenhar um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Esse vetor aqui é o vetor L, que eu estou chamando, é o vetor azul. Esse vetor L, ele não muda, ele é fixo, ele está parado aí, não vai se mexer. Tudo bem? Então, agora, eu quero analisar, na minha função vetorial, o que acontece quando eu me aproximo desse parâmetro aqui. Se eu não me engano, esse parâmetro aqui que eu usei foi o parâmetro π sobre 6. Ou seja, nessa função vetorial aqui, quando o meu t se aproxima de π sobre 6, o que acontece com a imagem aqui, ó, desses meus vetores? Será que eles se aproximam desse meu vetor azul? E a resposta é sim. Ó. Então, esse vetor verdinho aqui, ele está variando. Ó. Conforme eu estou variando o valor de t, ele vai mudando a posição dele aqui no meu gráfico. Só que, olha só, conforme eu vou me aproximando de t pela direita, ou seja, a valores maiores de π sobre 6, olha o que acontece com essa minha setinha verde. Ela vai se aproximando da minha seta azul, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até chegar o momento que ela coincide com a seta azul. Nesse caso, coincidiu, tudo bonitinho. Então, nesse caso, o meu vetor verde ficou igual ao meu vetor azul. Eu também poderia me aproximar pela esquerda. Ó. Então, vindo pela esquerda, aqui é valores de t, menores que π sobre 6, eu também ia acabar me aproximando bastante até que os vetores iam coincidir. Tá, só que isso foi o que eu já falei. Uma outra abordagem que você pode ter aqui para analisar limites é olhando para a diferença entre os vetores. Porque, ó, se você tem esse vetor verde e você tem esse vetor azul, você consegue calcular a diferença entre esses dois vetores. Nada impede você de fazer isso. Quando você faz isso, vai surgir um novo vetor, que é esse vetor aqui, ó, vermelho. Esse vetor vermelho é a diferença do vetor verde menos o vetor azul. Eu aproveitei já para posicionar ele exatamente aqui. E aí eu pergunto para você, o que acontece quando esse meu vetor verde ele vai se afastando do meu vetor azul? O que acontece com o meu vetor vermelho, com o tamanho dele? Ele vai aumentando. Então, o tamanho do vetor vermelho vai aumentando. Eu posso dizer, então, que a norma desse vetor vermelho está aumentando? Sim. E o que acontece com esse vetor vermelho quando o meu vetor verde se aproxima do vetor azul? O tamanho dele, ou melhor, a norma do vetor vermelho vai diminuindo. Até chegar o momento que, nesse caso aqui, que a norma é igual a 0, porque o vetor aqui é nulo. Então, vocês concordam comigo que uma outra forma de eu olhar vetores é só dizer assim, eu digo que um vetor, né, que o limite existe se a diferença entre os dois vetores tende ao vetor nulo, ou então que a norma da diferença tende a 0. Faz sentido eu falar assim? Faz também, que foi como a gente mostrou agora. Tá, então agora vamos ver aqui algumas definições, nosso slide. Então, a primeira definição que eu dei para vocês foi essa daqui. Ó, então, seja um alfa uma função vetorial, A é um número real. Dizemos que o limite de alfa, quando t tende a A, é o vetor L. Se acontecer o quê? Se à medida que t se aproxima de a imagem alfa-t se aproxima de L. Então, simbolicamente, eu escrevo assim. Então, o que está acontecendo aqui? T está se aproximando de A, e nesse caso, o alfa-t está se aproximando do vetor L.
que foi o que nós fizemos aqui, ó. O αt estava aqui, o L estava aqui, mas conforme t se aproximava de A, esse αt se aproximava desse vetor L. Olhando a diferença entre os vetores, αt menos L, nós chegamos na seguinte conclusão, que esse vetor αt menos L, ele indica o quão próximo α se encontra de L. Logo, quanto menor o valor da norma, mais esse vetor αt se aproxima de L. Então, essas são duas abordagens para você entender como vai funcionar os limites aqui em cálculo 2, pelo menos para funções vetoriais. Só que, gente, olha, nós já estamos a 45 minutos da nossa aula. 45 minutos. Eu já falei de limite, acho que uns 15 minutos, já falei de limite. Falei, mostrei a abordagem, porém, eu creio que vocês, até então, estão sentindo falta de alguma coisa ou de alguém. Porque, veja bem, eu estou falando de limite. Já falei bastante aqui. Mas, quando a gente fala de limite mesmo, para falar de limite, assim, o assunto só fica completo quando esse pessoal entra na conversa. Enquanto eles não estão na conversa, a gente só falou por falar de limite. Então, de quem eu não falei ainda, mas que eu sei que vocês estão esperando por isso, ansiosamente por isso? De quem? Não, ainda não. Vai chegar lá. O João Guilherme falou do L'Hopital. Realmente, eu sei que vocês estão esperando, mas eu vou falar do L'Hopital hoje ainda. Vou falar, pode esperar. Mas antes de eu falar do L'Hopital, eu preciso falar de uma coisa. O que é? Não estou ouvindo. Ninguém. Derivada é uma boa, também é um bom chute. Inclusive, a gente vai falar de derivada hoje também. Mas antes de eu falar de derivada, antes de eu falar de L'Hopital, eu estou falando de limite, e para falar de limite eu preciso falar dessas coisas. Tudo bem. Então, o Jorge já sabe, né? O Jorge acertou aqui. Então, a resposta é épsilons e deltas. Coisa que vocês viram no cálculo 1, certo? Lá em cálculo 1, eu creio que o professor Emerson, acho que ele passou uma boa parte da aula dele aqui falando de épsilons e deltas. Eu creio que ele deve ter resolvido um limite com épsilons e deltas, pelo menos um, né? Para poder vocês ficarem felizes, né? Pois é, então não tem como eu falar de limite sem eu falar de épsilons e deltas. A definição, ela fica incompleta. Então, por isso, gente, toda vez que alguém for falar de limite com vocês esperam a pessoa falar. Se ela terminou, aí você fala para ela, olha, cadê o épsilons e deltas? Cadê? Porque eu preciso deles para poder entender o limite. Então, está aqui. Então, para ninguém ficar chateado comigo, essa é a definição formal e completa de limite que a gente vai usar aqui, tudo bem? Então, ó, sejam A uma função vetorial e A um número real. Então, dizer que isso aqui acontece, que o limite de alfa quando t tende a igual a L, se para todo epsilon positivo existir um delta positivo, tal que o módulo de t menos A menor que delta implica que a norma de alfa t menos L é menor que epsilon. É isso que é a definição de limite. O que eu estou dizendo aqui é que esse t está se aproximando de A tanto quanto eu queira, e quando eu faço isso, meu αt se aproxima de L o tanto quanto eu queira. Né? É isso que está acontecendo. Está tendo uma aproximação aqui no domínio, está tendo uma aproximação aqui na imagem. Pergunta para vocês que gostam de falar de épsilons e deltas. Aqui, nessa primeira desigualdade, eu estou considerando que o módulo é maior que zero. Por que eu estou considerando que ele é maior que zero? Porque normalmente o módulo ele é o quê? Maior ou igual que zero. Aqui eu não estou considerando a igualdade, só mesmo estou considerando ser maior. Por quê? Quando é que esse módulo vai ser igual? Quando t for igual a A. E o t pode ser igual a A? Não. Então, por isso, ó, esse maior que zero só está me dizendo que o t ele não pode ser igual a A. Ele pode ser tão próximo quanto você queira, mas ele nunca vai ser o próprio A. É isso que acontece. Então, tá aqui, ó. Já aqui na imagem, eu não tenho essa exigência. Então, essa norma aqui, por exemplo, ela poderia ser zero, sem problema nenhum. Se a minha função fosse constante, por exemplo, ia ser zero, e a gente não teria problema com isso. Só teria problema aqui nessa primeira desigualdade. Tudo bem, gente? Então, agora sim, né? Falamos de limite, falamos de épsilons e deltas. Aí vem a pergunta, professor, como é que eu vou calcular limite na prova? Porque eu acho que é isso que vocês querem saber, né? Bom,
você tem vários caminhos para calcular limite. O primeiro é usar épsilos e deltas. Então, se você quiser, você já pode, assim, terminar lá hoje, você já pode sair daqui e fazer exercício de limite usando épsilos e deltas. Ou seja, provando aqui essa implicação, provando que essa desigualdade implica nessa. Isso você pode fazer para qualquer limite de qualquer função vetorial. Se você prova isso daqui, você está provando o limite. E acabou. Só que é assim que a gente vai fazer na nossa aula de cálculo 2? Não, infelizmente não. Para a tristeza de vocês, não é assim que a gente vai fazer. Ao invés disso, a gente vai usar alguns teoremas, alguns resultados. Na verdade, a gente vai usar só um teorema, que seria, acho que, o teorema principal da aula de hoje é esse teorema. Antes de eu falar dele, eu só vou citar uma proposição. Depois que eu citar a proposição, aí eu vou enunciar o teorema, tá bom? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o teorema aqui no quadro com vocês. Então, olha aqui. Qual é a nossa proposição? Que ela é bem intuitiva, na verdade. Ó, dizer que o limite de alfa de t, quando t tende a igual a L, é equivalente, ou seja, vale o se somente se, vale a ida, vale a volta, é equivalente a dizer que o limite dessa norma aqui é igual a zero. Tá? Então, dizer que esse limite aqui existe é equivalente a dizer que o limite dessa norma aqui é igual a zero. Ou seja, se essa norma está tendendo a zero, é porque o limite aqui existe. É isso que ele está me dizendo. Essa é só uma proposição. Essa proposição vai nos ajudar a entender o teorema principal. O teorema principal é esse daqui. Ó. Considere alfa. Alfa é uma função vetorial, então em cada coordenada ela tem uma função. E você tem L, só que L é um vetor. Se L é um vetor, ele tem coordenadas também. Coordenadas L1, L2 até Ln. Então, olha só, gente. Dizer que esse limite aqui existe é equivalente a dizer que o limite de cada função coordenada existe. Dizer que esse limite aqui existe é equivalente a dizer que o limite de cada função coordenada existe. Eu não entendi nada. Calma, já vai usar esse teorema. Entender esse teorema é essencial, porém, o que mais eu vou exigir de vocês é saber aplicar o teorema. Então, vamos fazer aqui alguns comentários sobre o teorema, já que ele é o principal de hoje, tá bom? Então, olha só, o que diz nosso teorema? Nosso teorema está dizendo, aí alfa, aqui as condições do teorema, né? Alfa é uma função vetorial, então ela é x1 de t, x2 de t, x3, x4, x5, até xn. E quem é L? L é um vetor, só que é um vetor n-dimensional, então ele também tem n coordenadas, só que em cada coordenada ele tem uma constante, ele é uma coisa fixa, né? Então aqui estou chamando de L1, aí L2, L3, L4, eu vou colocar aqui reticências, até chegar a Ln. Pois bem, isso aqui são as condições, né? Aí, o teorema nos diz que o limite de alfa de t, quando t tende a A, é igual a L se e somente se o limite de cada função coordenada quando t tende a A é igual a Li. Então, essa relação aqui de equivalência é essencial para a gente. Esse é o teorema. Eu não demonstrei ele e não vou demonstrar, infelizmente também. Porém, eu queria dar só uma ideia da demonstração, só uma ideia, porque eu sei que os alunos de cálculo 2 eles gostam muito de demonstração. Então, muita gente pede, professor, você podia fazer da próxima aula uma demonstração completa das coisas? Aí, às vezes, eu falo que sim, às vezes eu falo que não, porque depende da demonstração. Tem demonstração que é muito grande, né? Então, apesar de que vocês gostam muito, que eu sei, mas aqui eu só vou dar uma ideia da demonstração, tá? Só uma ideia. Então, vamos lá. Para chegar nessa demonstração, basta, principalmente, você entender isso daqui, ó. Se eu faço xi de t menos li, o módulo disso, o que é o módulo disso? Aqui, na verdade, é a distância entre esse xi de t e li. Vocês concordam comigo que o módulo disso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de xi de t menos li ao quadrado?
Sim ou não? Sim, né? Módulo é raiz de alguma coisa ao quadrado. Daqui. Agora, olha só. Isso daqui ao quadrado é uma coisa não negativa. Sim ou não? Tudo bem. Então, vocês concordam comigo que se eu pegar e dentro dessa raiz quadrada eu somar um monte de fatores não negativos, por exemplo, se eu somar com o que já estava aqui dentro, se eu somo x1 de t menos L1 ao quadrado, aí mais x2 de t menos L2 ao quadrado, reticências, mais xi de t menos Li ao quadrado, aí mais reticências, até chegar no último, xn de t menos Ln ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Vocês concordam comigo que essa raiz quadrada aqui, ela vai ser sempre maior ou pelo menos igual a essa daqui? Por que maior? Porque, gente, ó, qual é a diferença entre essa raiz quadrada e essa? Ou melhor, é melhor perguntar assim, o que elas têm em comum? O que tem em comum essa com essa? É esse fator bem aqui, ó, esse elemento. Xi de t menos Li ao quadrado, ele aparece bem aqui. Só que nessa segunda raiz aqui, o que eu tenho? Eu tenho outros elementos que eu estou somando com esse daqui, e todos esses elementos são não negativos, porque apesar de ter uma diferença aqui, mas então todo mundo ao quadrado. Então, se eles são não negativos, então se eu estou somando elementos não negativos, então isso aqui vai acabar sendo maior que isso daqui. Ou no mínimo igual, se eu estou somando só 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, essa desigualdade aqui, ela é válida. Professor, por que o senhor fez isso aqui? Foi só para dificultar a nossa vida? Não. É porque, estrategicamente, essa raiz quadrada desses termos aqui, quem é? É simplesmente, se você prestar atenção, ó, isso daqui nada mais é do que a norma de alfa de t menos L. Isso é a norma disso. Pode prestar atenção. Ó, porque quem é alfa de t menos L? Seria esse vetor. Você pega x1 de t menos L1, x2 de t menos L2, até xn de t menos Ln. E que seria a norma? Raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado e somando. Concordam comigo? Então, está aqui. Então, isso aqui é a norma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que essa distância aqui, ó, é sempre menor ou igual que essa distância aqui. Então, se essa distância aqui, ó, se essa daqui ela for para zero, se essa distância for para zero, o que vai acontecer com essa daqui? Também vai para zero. Teorema do confronto. Porque essa distância ela é sempre menor ou igual que aquela e é sempre maior ou igual que zero. Se aquilo vai para zero e do outro lado vai para zero, ela também vai para zero. Então, mas dizer que isso daqui vai para zero é dizer que esse limite aqui existe. Então, o que eu estou dizendo? Que se esse limite existe, ou seja, se isso aqui vai para zero, significa, então, que esse limite aqui também existe, porque esse daqui também vai para zero. Acabei de provar o teorema? Não, eu só provei a ida. Ou seja, eu provei que se isso aqui é válido, isso aqui também vai ser. Faltaria eu provar a volta, ou seja, eu assumir que isso aqui é verdade e depois provar que isso aqui é verdade. Só como é que eu faço isso? Também não é difícil, porque ó, se esses limites aqui são verdadeiros, quer dizer que cada um desses elementos aqui está indo para zero. Cada um deles está indo para zero. E essa norma aqui é justamente a raiz quadrada da soma deles. Mas se todo mundo está indo para zero, então no final essa raiz também está indo para zero. Ou seja, essa norma também está indo para zero. Então, se todos esses aqui estão acontecendo, então é porque isso aqui também vai acontecer. Bom, acabou que eu já disse a demonstração toda, né? Falei que só ia dar uma ideia, mas a demonstração toda é justamente isso aí que eu comentei com vocês. Só não escrevi, mas pelo menos comentei. Bem, isso é para o pessoal ficar feliz, né? Já que vocês gostam dessa parte aqui. Agora vem a próxima pergunta, tá, professor? Já entendi isso, eu já fiz a sua demonstração aí. Agora eu quero saber o que isso vai mudar a minha vida. Ou melhor, de que forma eu vou aplicar isso na minha prova de cálculo 2. Ó, você vai se surpreender, porque a forma que você vai aplicar é muito simples. Vamos começar, então, a calcular alguns limites na prática agora. Vamos dizer que a nossa função alfa
é uma função tridimensional. Então, ela é t ao cubo, cosseno t e, sei lá, 2. Pronto, essa aí é uma função tridimensional. Vamos dizer que eu peça para você calcular o limite de αt quando t tende a zero. Aí você vai falar assim, e agora, o que eu faço? Bom, eu já sei que αt é essa função aqui. Então, eu vou reescrever, só que no lugar de αt eu vou colocar isso daqui. Então, esse limite aqui é igual ao limite quando t tende a zero desta função vetorial, que é a função t ao cubo, cosseno t e 2. Aí vem a pergunta, como é que eu vou calcular isso daqui? O que o nosso teorema nos revelou é que para calcular o limite de uma função vetorial, basta você calcular o limite, esse mesmo limite, só que em cada função coordenada. Então, na prática, quando você vai calcular esse limite, é a mesma coisa que calcular isso daqui. Ó. Isso aqui é igual ao limite de t ao cubo quando t tende a zero. Depois, você vai calcular o limite do cosseno de t quando t tende a zero. Depois, você vai calcular o limite de 2 quando t tende a zero. Vocês sabem calcular isso daqui? Individualmente falando? Sabe, né? Porque isso aqui é que nem você calculava no cálculo 1. Então, aqui, gente, como é que calcula o limite de t ao cubo quando t tende a zero? Isso aqui dá quanto? Zero. Então, resposta. Isso aqui vai dar zero. Esse daqui vai dar quanto? 1, porque o cosseno de zero é 1. E esse aqui vai dar quanto? Vai dar a própria constante. Então, o limite da constante é ela mesma. Então, é 2. Foi difícil? Não, né? Então, você vai dizer, professor, quer dizer, então, que calcular limite de uma função vetorial é simplesmente eu calcular o mesmo limite, só que para cada função coordenada. Quer dizer, então, que no cálculo 2 o que vai mudar é que eu vou estar calculando mais de um limite ao mesmo tempo, digamos assim. 2 limites, 3 limites? Aí você vai dizer, professor, então por que você não falou isso desde o início, né? E acabava a aula. Sabe por que eu não te falei desde o início? Porque se eu chegasse com vocês e dissesse assim, ó, começou a aula, agora. Olha, gente, está aqui a função. Sabe como é calcular limite? Calcula assim, ó. Você vai calcular o limite de 1 por 1. Acabou. Aí você ia sair daqui, aí o seu colega ia dizer assim, o que tu aprendeu hoje? Você vai falar limite de função vetorial. Aí vai dizer, bacana, como é que faz esse limite? Aí tu vai falar assim, é só colocar o limite aqui dentro, ó, em cada um desses. Aí vai falar, é mesmo? Você fala, é só colocar o limite dentro. Mas por que colocar o limite? Não, é porque ó, o limite é como se fosse um escalar. Aí eu estou multiplicando ele em cada uma dessas coordenadas aqui. É mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. Aí o teu colega vai falar, é mesmo? É isso? Por que isso dá certo? Ele vai dizer, não sei. Só sei que dá certo. Eu fiz assim e deu certo. Então perceba que se eu só falasse como é, você ia perder essa questão do entendimento, né, da compreensão. Então, por exemplo, você nunca agora você vai chegar para o seu colega e vai dizer, não, coloca o limite para dentro aqui das coordenadas. Não, você não vai falar isso. Olha o que você vai falar para ele. Você vai falar assim, olha, quer calcular esse limite? Calcular esse limite é equivalente a calcular o limite de cada função coordenada. É isso que você vai falar. Então, você vai dizer para ele, sabe como é calcular limite? Calculando o mesmo limite de cada função coordenada. É isso que você vai dizer para ele. Aí vai falar, entendi, mas por que isso é verdade? Pelo teorema. Aí você vai mostrar o teorema para ele. Mas por que esse teorema é verdade? Aí você vai mostrar a demonstração do teorema para ele. Então, agora sim, você está apto para calcular o limite da maneira mais simples possível, que é calcular o limite de cada função coordenada. Outra coisa, gente. A única coisa de cálculo 2, numa questão dessa, é saber que calcular esse limite e calcular esses limites aqui tudinho. É a única coisa. E daqui para cá, a única coisa que eu usei foi o teorema. Né? Dessa linha para essa, eu usei o teorema que a gente acabou de provar. A partir do momento que você usa o teorema, não tem mais cálculo 2. Só tem cálculo 1 agora. Porque para resolver cada um desses limites, você vai usar tudo que você já sabe de cálculo 1. Aí, se quiser usar L'Hopital, pode usar L'Hopital. Teorema do confronto, pode usar. Enfim, você pode ser feliz, pode colocar aqui, usar a forma que você quiser que você aprenda o cálculo 1. Tá? Mas agora, pelo menos, você já sabe de onde vem
Essa resolução vem do teorema que a gente acabou de aprender. Alguma dúvida até aqui? Vocês gostaram da definição de limite? Bacana, né? Vocês esperavam mais da definição de limite? Acho que sim, né? Acho que vocês esperavam mais da definição de limite. Professor, quer dizer que é a mesma coisa do cálculo 1? Poxa, eu esperava uma coisa assim tão mais emocionante. Bom, eu queria falar uma coisa para vocês. Isso aqui que a gente está vendo hoje é limite de funções vetoriais. Mas daqui a umas, acho que 3 aulas, 4 aulas, a gente vai ver limite de outro tipo de função. São as funções de n variáveis. Aí esse tipo de função, calcular o limite é muito mais emocionante. Muito mais mesmo, podem ter certeza. Então, por enquanto, a gente vai ficar com isso daqui mesmo, mas no futuro, não se preocupe, que vai ter muito mais emoção na hora de calcular limite. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver aqui alguns exercícios. Tem 2 exercícios aqui. Tem o primeiro e o segundo, né? Eu vou fazer os 2. Vou só escrever eles. É por isso que hoje a gente está conseguindo falar de limite em uma única aula e ainda já vai falar de derivado na mesma aula. Mas nem sempre vai ser assim. Limite t tendendo a 3, t menos 3 sobre t quadrado menos 8, módulo de t menos 1, t menos 1. Pronto. Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Aqui, a gente não tem muito mistério. Você tem o limite de uma função vetorial bidimensional. O que você vai fazer? Você vai calcular esse mesmo limite de cada uma coordenada. Então, vai ficar limite, primeiro essa daqui, t menos 3 sobre t quadrado menos 8, isso quando t tende a 3. Aqui, limite, módulo de t menos 1 sobre t menos 1, quando t tende a 3. Está aqui. Bem, então, você vai dizer assim, a professora já disse que eu posso usar L'Hopital, então está aqui, L'Hopital, que vai ficar 1 sobre 2t, joga 3, 1 sobre 6. Tá certo? Não, né? Porque você pode usar L'Hopital, desde que tenha as propriedades dele, né? Então, você pode usar L'Hopital quando tiver 0 sobre 0. Isso aqui é 0 sobre 0 determinação? Não é. Se não é, então a gente já vai logo calcular. Se isso aqui não é determinação, é porque, nesse caso, esse ponto 3 aqui, ele faz parte do domínio da minha função. E essa função é contínua? Essa função aqui é contínua? Sim ou não? Sim ou não? Essa função aqui, ó, ignora o limite. Estou perguntando só se essa função aqui é contínua. Sim ou não? Não? A maioria acha que não? Alguém acha que sim? Alguns acham que sim, outros acham que não. Tá, essa função aqui, ela é um polinômio sobre outro polinômio, é uma função racional. Lá em cálculo 1 você aprendeu que toda função racional é contínua, sim ou não? Sim, essa função ela é contínua. Ah, professor, mas tem um valor aqui, por exemplo, raiz de 8, que isso aqui vai dar 0 no denominador. Não, mas isso não vem ao caso. Porque lembra, quando eu falo de continuidade, eu estou falando só de pontos que estão no domínio da minha função. Se não está no domínio, eu não vou falar de continuidade com vocês. Então, sim, toda função racional ela é contínua. Por quê? Porque para todos os pontos do domínio, o limite existe. Então, se ela é contínua e esse ponto está no domínio, então calcular esse limite é só substituir no lugar do t, o 3. Só isso. A mesma coisa aqui. Essa função ela é contínua, esse ponto está no domínio, então calcular isso daqui, basta você substituir no lugar do t, o 3. E acabou. Então, você vem aqui, ó. Vamos substituir. Aqui vai ficar 3 menos 3, 0. Aqui vai ficar 3 ao quadrado menos 8. É quanto? É 1. 0 sobre 1 é 0. Tá, então, cuidado. Aqui é 0 sobre 1, tá? Não é 0 sobre 0. Aqui deu 0 sobre 1. Aí, aqui deu 3 menos 1 é 2. Aqui, 3 menos 1 também é 2. Aqui eu só simplifico, né? Então, esse aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Ou seja, esta função vetorial aqui,
quando o meu parâmetro t se aproxima do 3, essa função vetorial, ela se aproxima desse vetor, que é o vetor 0 em x, 1 em y. Ela se aproxima de um vetor assim. Então, eu não sei ainda, eu não analisei como é o gráfico da função, mas uma coisa eu sei, que quando t tende a 3, ela tende a ser esse vetor aqui, que eu estou chamando de vetor L, onde é 0 em x e é 1 em y. Vamos para o segundo exercício agora. Segundo exercício. Limite t tendendo a 1, t quadrado menos 1 sobre t menos 1, isso aqui, i, mais raiz de t mais 8, j, mais seno de π vezes t sobre log natural de t, é aqui k. Pronto, vamos resolver agora esse limite aqui, gente. Bom, aqui não tem mistério, você tem uma função vetorial, só que agora é tridimensional, porque ela tem 3 coordenadas, ó, aqui é a primeira coordenada, segunda, terceira. Então, você já sabe que calcular esse limite é calcular o limite de cada uma das coordenadas dela. Ah, professor, eu não gosto de usar i, j e k. Se você quiser transformar logo para a coordenada, pode também, sem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui eu vou transformar logo. Então, isso aqui vai ser igual. Aí, essa aqui é a primeira coordenada, né? Então, vai ficar limite. Aí, aqui, ó, eu já vou começar a arrumar, né? Já que eu sei que eu vou ter que resolver esse limite, vamos começar a arrumar. Essa daqui, você ia fazer L'Hopital? Não, né? Pode fazer L'Hopital? Pode. Mas não é a melhor forma de fazer isso daqui, né? A forma mais elegante é usando o quê? Fatoração. Então, como é que você arrumaria isso daqui? T quadrado menos 1. Ficaria t mais 1 vezes t menos 1. Muito bem. Ou vocês acham que o L'Hopital criou a regra para resolver isso daqui? Não, não foi para isso que ele criou essa regra. Mas a gente insiste em usar aqui, mas não foi para isso que ele criou. Eu já vou comentar daqui a pouco sobre isso. Então, daqui, ó, t mais 1 vezes t menos 1, dividido para t menos 1, quando t tende a 1. Vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos olhar para o segundo limite. No limite, eu tenho o limite de t tendendo a 1, raiz de t mais 8. Pronto. Última coordenada é esse limite aqui. E agora aqui, gente. Tem determinação? Aqui eu não tenho, por isso que eu pulei. Ó. Isso aqui é só uma função contínua, t tendendo a 1, não tem nenhum problema. Agora aqui, eu tenho 0 sobre 0 de determinação? Quando t tende a 1, quando t tende a 1, vai ficar seno de π. Seno de π é quanto? É 0. E aqui, log natural de 1 é quanto? É 0 também. Então, aqui eu tenho 0 sobre 0. E agora? Agora eu uso o L'Hopital. Tá? Então, o L'Hopital, a regra dele é para resolver limites assim. Limite, por exemplo, que você tem. Eu tenho uma função exponencial e eu tenho um polinômio. Os dois vão para 0. Aí não tem como fugir. Então, para essas situações, eu tenho uma função trigonométrica, uma função exponencial. Né? Não tem para onde fugir, você vai ter que usar L'Hopital. Tá? Então, é para isso. Aqui você pode usar L'Hopital sem problema nenhum. Então, ó, usando L'Hopital, eu vou ter que derivar em cima e embaixo. A derivada do seno, aqui vai ficar cosseno de π vezes t, vezes a derivada de dentro, regra da cadeia. Então, π vezes t, a derivada disso é π, dividido, e eu esqueci o limite, esqueci de novo esse limite. Então, vamos colocar aqui limite, quando t tende a 1, aí aqui, ó, cosseno. Mas até numa situação dessa, antes de você usar L'Hopital, tente ver se não é algum limite fundamental. Nesse caso, não, a gente vai ter que usar L'Hopital mesmo, mas L'Hopital é a última situação. Então, aqui embaixo, qual é a derivada de log natural de t? 1 sobre t. 1 sobre t. Pronto, agora podemos resolver. Ó. Então, aqui, eu posso simplificar esse com esse. Aí, aqui vai ficar igual
Aqui, ficou só t mais 1. T tende a 1, então 1 mais 1 vai ficar 2. 2. Aqui, quando t tende a 1, vai ficar raiz de 1 mais 8, que é raiz de 9, 3. E aqui, gente, vamos lá. Quando t tende a 1, bora ver se ainda dá indeterminação aqui. Vai ficar cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Cosseno de π, menos 1. Menos 1 vezes π, menos π. Aí aqui, quando t tende a 1, 1 sobre 1 é 1. Então, no final, vai ficar menos π. Gente, agora só uma observação. Aqui a gente já encerrou. Na prova, quando cai uma questão dessa, pelo menos no semestre passado e no retrasado, algumas pessoas elas não conseguiram a pontuação completa porque elas fizeram assim na prova delas. Digamos que na prova de vocês caiu esse limite aqui. Aí o que a pessoa fez? Para não fazer assim tudo de uma vez, ela separou em 3 partes. Por exemplo, ela resolveu esse limite aqui sozinho, num canto da folha, resolveu esse limite aqui em outro canto da folha, e resolveu esse limite aqui em outro canto da folha. E acertou. Esse aqui deu 2, esse aqui deu 3, esse aqui deu menos π. Só que por que ela não ganhou a pontuação completa? Porque ela deixou assim. Isso espalhado assim já é a resposta final? Não. Porque o limite de um vetor tem que dar o quê? Um vetor. Então, esses números aqui, ó, esses escalares separados, eles não dão um vetor. Então, mesmo que você resolva separadamente, para de uma forma ficar mais limpa a sua prova, não tem problema. Desde que no final você junte as informações. Então, ó, resolveu os 3 limites separadamente, achou a resposta. Qual é a resposta? É esse vetor aqui. Tá? E aqui você já coloca as respostas. Então, pronto. Aqui sim você vai ganhar a pontuação completa. Então, estou repetindo para vocês não fazerem isso esse ano, tá bom? Tá, então vamos continuar. Agora que a gente está falando de limite, a gente não pode também deixar de falar de continuidade, já que também são coisas muito, muito próximas, são fortemente ligadas. Então, ó, só que eu já ia esquecendo, antes eu queria mostrar, eu ia falar de continuidade, mas eu preciso mostrar antes umas propriedades para vocês de limite, tá? Essa parte aqui também eu vou passar bem rápido, porque muita coisa é repetida do cálculo 1. Mas tá, vamos lá, propriedades. Então, ó, limite da soma vai ser a soma dos limites, que nem era lá no cálculo 1. Limite do múltiplo escalar, você pode pegar essa constante aqui e tirar do limite, que nem você fazia no cálculo 1 também. Essa é novidade, essa aqui não tinha no cálculo 1. Limite do produto interno. O limite do produto interno é igual ao produto interno dos limites. Olha, isso aqui é produto interno, não é multiplicação normal, é produto interno. Tá? Então, limite do produto interno é produto interno dos limites. A mesma coisa vale para o produto vetorial. O limite do produto vetorial é o produto vetorial dos limites. Então, você pode aplicar essas propriedades. Agora sim, vamos falar de continuidade. Então, quando é que uma função vetorial vai ser contínua? Bom, ela vai ser contínua quando o limite dela for igual à sua imagem. Claro, considerando que esse ponto A que eu estou analisando, agora ele faz parte do domínio. Então, para eu analisar continuidade, esse meu ponto agora, ele tem que fazer parte do domínio. Se ele não fazer parte, ele não fizer parte, não tem como eu dizer nada sobre a continuidade daquela função. Então, quando é que uma função vai ser contínua? Ela vai ser contínua quando todas as funções componentes são contínuas, o que já era de se esperar para a gente, né? Então, uma função vetorial ela vai ter mais de uma função coordenada. Se todas forem contínuas, então a sua função vetorial também vai ser contínua. Exemplo. Aqui, ó. Essa função aqui, gente, ó, ignora a resposta aqui, tá? Mas finge que não está aqui a resposta. Está aqui essa função, cosseno t, e elevado a t, 1 sobre t, raiz de t. É contínua? Aí a gente vai analisar um por um. Essa primeira função aqui é contínua, cosseno t? Sim, função trigonométrica é contínua. A função exponencial aqui é contínua? Sim, também. 1 sobre t é contínua? É, porque é contínua em todo o seu domínio. Ah, professor, mas ela não é contínua no zero. O zero faz parte do domínio da função? Não. Então, ela é contínua sim. Está aqui, ela é contínua. E raiz de t é uma função contínua? É também. Então, se todas são contínuas, então a minha função vetorial ela é contínua. Qual é o domínio dessa função vetorial, gente? Qual é o domínio dessa função vetorial aqui? Me digam aí. Questão de prova.
Muito bem. Então, o pessoal aqui já acertou. O domínio aqui são todos os reais positivos, já que dentro da raiz eu não posso ter valores negativos, e aqui nessa fração o t não pode ser zero. Então, o domínio vai ficar os reais positivos. Então, para todo real positivo, vai dar algum problema nessas funções aqui? Não. Então, todas são contínuas, então a função vetorial ela é contínua. Bom, vamos resolver aqui esses exercícios. O primeiro eu nem vou resolver no quadro, a gente vai só comentar, né? Você consegue resolver ele facilmente de cabeça. Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte, verifique se essa função aqui é contínua. Imagina que era na sua prova isso daí. Como é que você ia justificar se ela era contínua ou não? Você ia ter que olhar para cada coordenada. Então, vamos olhar para a primeira coordenada. É a função t² mais 3. Essa função é contínua? Sim. Vamos olhar para a segunda. Log natural de t é contínua? Sim. Toda função que tem o log é uma função contínua. Assim como toda função exponencial, toda função trigonométrica é contínua. Aqui, e elevado a t mais t é contínua? É também. Então, se todas as três componentes são funções contínuas, é porque essa minha função ela é contínua. Entenderam, gente, a resposta e a justificativa? Então, é isso que a gente vai fazer. Só que para a prova de vocês, uma questão dessa ia ser muito sem graça. Vocês iam ficar muito chateados comigo se eu colocasse uma questão dessa na prova. Então, para vocês não ficarem chateados comigo, a gente pode combinar de, se cair uma questão dessa, cair que nem essa segunda questão. Que eu acho que aí sim vocês vão ficar felizes comigo. Então, ó, exercício 2. Seja C, já vai aparecer para vocês. Então, seja C a curva obtida pela interseção das superfícies. Aqui ele me dá duas superfícies. Então, olha só, nessa questão aqui, ele me dá uma curva e ele fala que essa curva ela é obtida pela interseção das duas superfícies. Aí ele dá o nome das superfícies aí. Ele fala S1. Quem é S1? É a superfície x² mais y² igual a 4. S2. Quem é S2? É a superfície z igual a xy. Muito bem, então vamos fazer essa questão. Olha só, ele me diz que a interseção dessas duas curvas me dá uma curva. Oh, falei errado, né? A interseção dessas duas superfícies me dá uma curva. Ele quer saber se essa curva é contínua. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber, professor? Porque para eu analisar se uma curva ela era contínua, o que eu analisava? As coordenadas dela. Aqui ele não me deu coordenada, ele só me deu já as superfícies que vão lá se interceptar. Só que lembra quando a gente fez na aula passada, e hoje também um pouquinho, que como é que você achava o gráfico de uma função vetorial? Eu te dava as coordenadas da função, você combinava elas e achava as superfícies. É assim que você fazia. Aqui, note que é o caminho inverso. Ele já me dá as superfícies e a pergunta é, será que a partir dessas superfícies eu consigo achar a minha função? Eu consigo achar os parâmetros? Eu consigo achar quem é x, y e z? É isso que eu quero fazer. Então, a partir dessas informações, eu quero fazer uma parametrização dessa curva. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma parametrização da curva. O que é parametrizar uma curva? Nada mais é do que escrever os pontos dessa curva em função de t. Ou seja, ter aquelas equações paramétricas. X igual uma função de t. Y igual um parâmetro t. Z igual um parâmetro t. Então, como é que eu vou fazer a parametrização dessa curva? Eu tenho que escolher funções para x, y e z de modo que elas satisfaçam essas equações aqui das superfícies. É isso que eu vou fazer, tá? Para achar essa parametrização. Nem sempre vai ter só um tipo de parametrização. Às vezes você pode fazer mais de um tipo, mas não tem problema. O resultado no final, para o que a gente quer aqui, vai ser o mesmo. Então, ó, por exemplo, você vai dizer, professor, o senhor falou que é só eu colocar x em função de t aqui? Eu falei, é. Então, vou colocar x igual a t, y igual a t² e z igual a e elevado a t. Tá, tudo bem. Isso aqui você está escrevendo x, y e z em função de t. Só que tem a pergunta, isso daqui satisfaz essas superfícies, essas equações? Não. Então, eu vou ter que escrever de um jeito que vá satisfazer essas equações. Olha só, a minha primeira equação, ela te lembra o quê? No R2, ela te lembra uma circunferência, centro na origem e raio 2, nesse caso.
Lembra, em alguns casos, que a gente tinha uma parametrização já, e no final, quando a gente combinou, ficou algo assim, parecido? Vocês lembram mais ou menos quanto era o valor de x e y, para que no final a gente chegasse aqui numa parametrização, ou numa superfície dessa? Mas pelo menos x e y tinha a ver com algum tipo de função. Qual era a função? X e y era um tipo de função, que quando a gente combinava x com y, dava algo assim, que eram funções trigonométricas, função seno e cosseno. Então, por exemplo, se eu disser que x é igual a cosseno t e disser que y é igual a seno t, eu estou escrevendo x e y em função de t. Agora, a pergunta é, desse jeito já satisfaz essa equação aqui? Ainda não, mas chegou perto. Porque, ó, se x é cosseno e y é seno, quanto vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Vai dar 1. Ah, mas eu queria que desse 4. O que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar por 2. Olha só, 2 e 2. Está aqui. Agora, quando eu fizer x ao quadrado, vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado. Quando eu fizer y ao quadrado, vai ficar 4 seno ao quadrado. E quando eu somar, vai dar 4. Ah, professor, mas como foi que o senhor adivinhou isso daqui já? Mais uma vez, experiência, fazendo exercício. Você olha para uma questão dessa, já vai ser, ah, tá, já sei parametrizar essa curva, é só chamar x de 2 cosseno e y de 2 seno. Aí você pode reparar que isso daqui vai satisfazer essa equação. Tá, mas tem a terceira ainda, ó, z igual a xy, mas não tem problema. Quem é o meu x? Não é 2 cosseno? O meu y não é 2 seno? Então, quem vai ser o z? Vai ser isso vezes isso. Vai ser 4 seno cosseno. Ou seja, essa parametrização satisfaz essas duas equações simultaneamente? Sim ou não? Sim. Então, eu consegui parametrizar minha curva. Agora que eu parametrizei minha curva, eu posso responder a pergunta. Qual é a pergunta? A curva é contínua? Basta eu olhar para cada coordenada. Na primeira, eu tenho uma função cosseno. É contínua? Sim. Função seno. E na terceira aqui? Também. Então, C é uma curva contínua? Sim. Então, resposta. Aí você escreve C é a curva, tá? C é contínua. Pois as equações paramétricas são funções contínuas. Essa questão é boa de prova, ela é bem interessante. Tá aqui. Deu para entender, gente? Claro que a parte mais difícil é isso daqui, né? É achar uma parametrização para uma curva. Mas a sua experiência, a sua resolução de exercícios vai fazer com que você chegue nesse resultado da forma mais rápida possível. Bom, então agora vamos falar, ó, já tem 12 minutos, é tempo suficiente para falar de derivada. Então vamos falar de derivada aqui de funções vetoriais. Gente, mas por que é tempo suficiente? Porque eu consigo falar de derivada com vocês em 1 minuto. Sabe por quê? Porque olha só, vamos ver aqui no slide. Qual é a definição da derivada de uma função vetorial? A derivada de uma função vetorial nada mais é do que esse limite aqui. Esse limite aqui é o quociente de Newton. Lembra no cálculo 1? Toda derivada não era um limite? Quando você pegava o quociente de Newton e fazia o h tender a zero? Aqui não vai mudar, gente. Então, ó, a derivada aqui ainda vai ser o limite desse quociente quando h tende a zero. Professor, mas faz sentido fazer essa divisão, já que eu estou falando de vetores? Faz sentido, sabe por quê? Porque o meu h, ele é um vetor? Não, o h é um escalar. Então, faz sentido eu fazer essa divisão, né? Porque basta eu dividir em cada coordenada. Então, sim, você pode fazer isso e pode calcular esse limite. Então, esse vai ser a nossa derivada. Se você fizer a adaptação, né, esse mesmo limite aqui, do quociente de Newton, seria esse daqui, quando você faz uma substituição. Então, esses dois limites vão ser a nossa derivada. Agora, eu pergunto para vocês, se a nossa derivada é um limite de um quociente de Newton, e você já sabe que calcular limite de função vetorial é calcular o limite de cada função coordenada,
Então, calcular a derivada de uma função vetorial equivale a fazer o quê? Muito bem. Então, ó, da mesma forma, calcular a derivada de uma função vetorial é você calcular a derivada em cada função coordenada. Só isso. Ah, pessoal, quer dizer que para eu derivar uma função, cadê? Para eu derivar uma função dessa daqui, basta eu derivar isso daqui, depois derivar isso aqui, depois derivar isso aqui? Porque a derivada é o limite. Eu conseguiria provar facilmente aqui para vocês que para fazer aquele quociente de Newton, basta fazer aquele quociente de Newton em cada coordenada. Depois eu passo o limite e ficaria a derivada desse, a derivada desse, a derivada desse. Simples assim. Então, para calcular derivadas de funções vetoriais, basta, ó, isso aqui é uma proposição, mas claro que eu só estou comentando aqui por alto com vocês, basta você derivar em cada componente. Bem, então, ó, algumas propriedades. Derivada da soma seria a soma das derivadas, que nem era na derivada do cálculo 1. Derivada do múltiplo escalar, você pode tirar o escalar daqui, vai ficar escalar vezes a derivada da função. E para multiplicação, você tem algo aqui parecido, ó. Derivada do produto por função escalar. Então, você quer derivar uma função escalar vezes uma função vetorial. Vai ficar a derivada da função escalar vezes a função vetorial, mais a função escalar vezes a derivada da função vetorial, que nem era a regra do produto. Aqui, ó, derivada do produto interno. Você vai fazer a derivada do primeiro produto interno com o segundo, mais o primeiro produto interno com a derivada do segundo. Cuidado, isso aqui é produto interno, isso aqui não é a multiplicação normal. Aqui em cima é. Normal não, né? Que você vai multiplicar em cada coordenada. Mas aqui embaixo é produto interno. A mesma coisa, produto vetorial. Vai ficar derivado do primeiro vetorial ao segundo, mais o primeiro vetorial derivado do segundo. Se você lembrar da regra do produto, lá na derivada do cálculo 1, você consegue lembrar disso daqui tranquilamente, desse que a gente está falando. E ainda tem também a regra da cadeia, quando você tem uma função alfa e aí composta com uma função escalar. Nesse caso, você vai derivar a função vetorial e multiplicar pela derivada da função escalar. Dadas as propriedades, vamos fazer alguns exercícios. Então, ó, nós temos 2 exercícios para fazer. Creio que a gente vai encerrar a aula com esses 2 exercícios, tá? Mas esse segundo ele é muito importante, gente. Então, vamos só... O primeiro eu vou fazer bem rápido. Então, no primeiro, o alfa-t é 2t ao cubo menos t quadrado mais 3 log natural de t tangente de t. Pronto, vamos fazer esse daí. Depois a gente faz o segundo exercício. Bom, ele quer calcular a derivada disso daqui. Então, ó, como é que você calcula a derivada de uma função vetorial? Eu vou derivar em cada componente. Então, aqui, ó, vamos derivar esse polinômio. Qual é a derivada desse daqui, gente? 6t ao quadrado. Qual é a derivada desse daqui? Menos 2t. Qual é a derivada desse daqui? 0. Agora aqui, segunda coordenada. Qual é a derivada do log natural de t? 1 sobre t. 1 sobre t. Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Bom, mas que bom que vocês não decoraram. Fico até feliz de saber disso. Mas para a prova, é bom que vocês não decorem. Por quê? Porque na prova, o que vocês vão fazer? Se quiser saber a derivada da tangente, vocês vão lembrar que a tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. E aí basta você derivar aplicando a regra do quociente. No final, quando você aplicar a regra do quociente, isso aqui vai dar 1, porque em cima vai ficar aquela identidade trigonométrica e embaixo vai ficar cosseno ao quadrado. Tá? Então, ó, nem decore mesmo, nem decore. Na prova, basta aplicar a derivada do quociente e você vai obter 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado. Tá bom? Ah, pessoal, se eu não lembrar desse daqui, demonstra essa daqui, demonstra a fórmula da regra do quociente para poder depois você aplicar. Tá bom? Então, vamos fazer o segundo exercício. Ó, é só isso, já acabou já, esse primeiro exercício.
Olha, esse segundo ele é bem interessante. Segundo, o vetor posição de uma partícula é dado em metros pela função. Aqui me dá uma função, S de t. Isso aqui é meu vetor posição. Aqui é 1 em x, t em y, t quadrado em z. Aí ele pede, determine o vetor velocidade dessa partícula. Então, vamos lá. Então, olha só. O que está acontecendo aqui, nesse nosso caso? Ele me dá o vetor posição de uma partícula. Ou seja, você tem uma partícula que ela está se movimentando ao longo do tempo. Então, para cada valor no tempo, você tem uma posição aqui para essa partícula. Como essa partícula, esse vetor é tridimensional, então a sua partícula está caminhando no nosso espaço, no R3. Mas a única coisa que ele pede aqui é o vetor velocidade. Mas vocês que já fizeram o cálculo 1 e já fizeram física 1, vocês sabem que, por exemplo, a velocidade média é ΔX sobre ΔT. A velocidade instantânea é esse quociente quando ΔT tende para zero. Em outras palavras, a velocidade é a derivada da posição. Então, nesse caso aqui, o nosso vetor velocidade nada mais é do que a derivada do nosso vetor posição. Ou seja, eu vou ter que derivar isso daqui. Como é que eu faço? Vou derivar em cada componente. Então, derivada aqui de 1, 0, derivada de t, 1, derivada de t quadrado, 2t. Aqui ele falou que está em metros, né? Então, vamos colocar aqui metros por segundo. A unidade disso daqui. Pois bem, aqui acabou a questão, mas a gente vai extrair mais informações. Por exemplo, eu também poderia tirar daqui quem? O vetor aceleração. Então, quem é o vetor aceleração nesse caso? O vetor aceleração, ele é a derivada do vetor velocidade. E a taxa de variação instantânea da velocidade. Então, eu vou derivar isso aqui novamente. Então, aqui vai ficar 0. Derivada de 1, 0. Derivada disso daqui, 2. E agora eu vou colocar metros por segundo ao quadrado. Muito bem, gente. Olha que interessante. Se você reparar, você tem uma partícula e eu pergunto para você, ela está se movimentando no eixo Z, em relação ao eixo Z, essa partícula? Tá. Em relação ao eixo Y? Tá. Em relação ao eixo X, ela está se movimentando? Não. Em relação ao eixo X, ela está parada. Tanto que a velocidade dela em relação a x é zero, tanto em x quanto aqui na aceleração. Ou seja, é como se eu estivesse olhando só em relação a x, essa partícula tivesse parada, mas a gente sabe que ela não está. Agora, em relação a y, a velocidade dela é constante e a aceleração dela é nula. Quer dizer que em relação ao eixo y, ela está caminhando, ela está se movimentando, mas em movimento retilíneo uniforme. E se eu fosse olhar só para o eixo Z, a minha conclusão é que ela estaria se movimentando em movimento uniformemente variado. Olha que interessante, né? Você tem uma partícula que parece que em cada coordenada ela se comporta de um jeito. Se olhar só em relação a x, é como se ela estivesse parada. Só em relação a y, movimento retilíneo, uniforme. E só em relação a z, movimento uniformemente variado. Agora, o que é interessante é a gente pegar esses vetores aqui e desenhar. Ou seja, a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Então, por exemplo, você poderia, se quisesse, inclusive dever de casa, pegue uma questão dessa aqui e desenhe os vetores. Para um t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2. Então, por exemplo, bora dizer que o t é igual a 0 aqui. Vamos dizer, para t igual a 0. Como essa função ela é tridimensional, então faço aqui, ó, x, y e z. Para t igual a 0, a minha posição é 1, 0, 0. Então, é 1 em x, 0 nos outros. Então, é como se a minha posição, ó, ela estivesse bem aqui. Vamos dizer que aqui é 1. E, claro, e daqui eu tenho um vetor posição saindo da origem e chegando aqui. Posso chamar esse vetor de vetor S0. Só que nessa posição aqui, que é quando t igual a 0, quanto é a velocidade da minha partícula? Vai ser 0, 1, 0. Ou seja, é um vetor assim, ó, apontando para a direita. Esse aqui é o vetor velocidade quando t igual a 0. Por quê? Porque é 0 em x, 0 em z,
1 em y, é um vetor para cá. Só que eu peguei esse vetor e posicionei ele bem aqui, onde está posicionando a minha partícula. E a aceleração? Não importa o valor de t, a aceleração é sempre 0, 0, 2, ou seja, é um vetor apontando para cima. Então, você vê, nessa posição que a partícula está, o vetor aceleração, ele está assim, ó. E aqui eu tentei desenhar ele como se fosse o dobro desse vetor, já que esse vetor tem comprimento 1, esse vetor aqui vai ter comprimento 2. Deu para entender, gente? Então, você consegue analisar como é que está o comportamento de uma partícula. Interessante, né? Então, isso é algo que vocês podem e devem treinar na casa de vocês. Bom, então é isso. Creio que os próximos assuntos, faltou só a gente falar de vetor tangente nessa aula, mas não tem problema, a gente vê na próxima aula. Então, obrigado pela presença. Sexta-feira tem aula de monitoria, 1h40 só resolvendo exercício. Então, por favor, estejam presentes. Então, até lá. Obrigado.